A paz de Cristo. No devocional de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algo muito precioso que está no Evangelho de João. No capítulo 13, nós iremos ler alguns versículos para que vocês entendam o contexto. Diz assim, a partir do versículo 3, nós iremos ler 3 versículos e intercalaremos mais adiante para mais 2 versículos. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 3, 4 e 5 diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. E no versículo 14 e 15 diz assim: Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. É curioso que Jesus andou muito com os discípulos por muito tempo, né? Se a gente pode dizer que 3 anos e meio, 3 anos foi um tempo suficiente, foi muito tempo, mas enfim, Jesus conviveu com seus discípulos, bastante experiências, compartilhou bastante experiências, ensinou para os seus discípulos muitas coisas, e os seus discípulos via em cada aldeia que eles iam, em cada refeição, em cada ensinamento, via na pessoa de Cristo o real Filho de Deus que muitos duvidavam que fosse. E eles tinham na pessoa de Jesus alguém não só como Filho de Deus, mas alguém que era Senhor e Mestre deles que seguiam a Cristo. E eles viam os sinais, as maravilhas, os milagres que Jesus havia feito por onde passava, curando doentes e ensinando com autoridade. Em certo momento, quando estava prestes a consumar a sua missão, em uma ceia muito reservada entre ele e os seus discípulos, Jesus faz algo que deixou todos os discípulos ali espantados, perplexos. Jesus pega água, deita numa bacia, pega a toalha e vai lavar os pés dos seus discípulos, de todos aqueles que estavam presentes com Jesus na ceia. E é bem curioso que ali no contexto, um dos seus discípulos, o apóstolo Pedro, ele a princípio se recusou a deixar que Jesus lavasse seus pés. E Jesus disse a ele: se eu não lavar os seus pés, se você não deixar, você não tem parte comigo. E quando consuma todo aquele momento onde lava os pés dos discípulos, Jesus fala algo que deixam eles mais espantados ainda, dizendo que, olha, tudo isso que eu fiz como Senhor, e eu sou o Senhor, vocês viram o exemplo que eu dei para vocês. Agora vocês devem fazer o mesmo. E nós, nessa mesma condição de discípulo, assim como eles, porque na oração de João 17, Jesus, no capítulo 17 de João, Jesus diz que todos serão discípulos dele, aqueles que viram e aqueles que não viram as suas obras, mas acreditarão por sua palavra.
E nós vivemos, trazendo no nosso contexto de hoje, nós vemos que tantas pessoas vivem em função de si mesmo, olhando para os seus próprios interesses. Nós vemos muito nos dias de hoje uma relação de ganha-ganha. Não, nem sempre é ganha-ganha. Muitas das vezes nós vemos uma relação de mais-valia, não no conceito necessariamente de Karl Marx, mas numa mais-valia onde um sempre quer tirar proveito em cima do outro, onde um quer tirar vantagem em cima de outras pessoas e dificilmente se colocam a servir as outras pessoas, se colocam em pé de igualdade junto com aqueles que estão à sua volta. Existem pessoas que são chamadas para servir, entretanto, elas não servem, não conseguem servir porque o seu orgulho é muito maior do que o servir de Cristo. E é interessante que eu já fiz um vídeo há uns dias ou semanas atrás falando sobre pessoas orgulhosas. De repente aqui no card, aqui em cima, você pode clicar e ser direcionado para esse vídeo que eu estou comentando. Pessoas orgulhosas têm uma dificuldade imensa de servir. E chega um determinado momento que o nosso cristianismo, aquilo que nós entendemos e conhecemos, as pessoas nos observam muito e chega um tempo e um momento que elas querem saber se de fato nós nos preocupamos com elas ou se somente queremos expor e colocar para fora, mostrar aquilo que nós conhecemos. Chega um momento que nós como cristãos, que nós como pessoas que amamos a Jesus, de repente você ama Jesus, mas você já parou para pensar se as suas atitudes é de um servo de Jesus? E o servo de Jesus é aquele que serve, é aquele que ajuda, é aquele que estende a mão. E Jesus falou: eu vos dei o exemplo, e não é o servo maior do que o seu Senhor. Chega um momento que nós, como cristãos de verdade, você como cristão, ou você que de repente não tem uma fé declarada, mas acredita que existe um Deus, que Jesus Cristo é o Senhor, muitas das vezes as pessoas estão nos observando para ver a nossa atitude. E às vezes essa atitude é trocar todo o nosso conhecimento, ou deixar de lado, ou fazer uso e pegarmos água, bacia e toalha e nos prostrarmos para ajudarmos outras pessoas, nos colocarmos à disposição em estender a mão e expressar o verdadeiro amor que Cristo quer que nós expressemos. Ser servo às vezes incomoda, né? Porque o orgulho dentro do coração do ser humano, em quase toda a sua totalidade, nos impulsiona a querer ser servido, né? E tem um livro muito bom do autor chamado Charles Swindoll. O nome do livro é Eu, um Servo? Você está brincando. Esse livro ele fala características vividas por este autor e que ao longo do tempo ele aprendeu a abdicar e a renunciar às suas próprias vontades e se colocar na disposição de servir. Vale muito a pena a leitura, caso você consiga ler e tenha interesse em ler. Jesus espera que nós possamos estender as mãos. E nós, como servos, nós nunca seremos, nem somos, maior do que o nosso Mestre Jesus Cristo. Que você possa se colocar à disposição em ajudar todas as pessoas que vão até você precisando de ajuda. E que nós possamos estar fazendo uso sempre, continuamente, de água, bacia e toalha, de uma forma metafórica, para que nós possamos ajudar outras pessoas, no nome de Jesus. De repente você conhece pessoas que querem levar vantagem em tudo. De repente você conhece, eu particularmente já vi várias e várias pessoas que não entram em nenhuma situação se não for para ganhar.
Será que nós estamos dispostos a ajudar, a estender as mãos, a sermos o espelho e o bom perfume de Cristo que o apóstolo Paulo fala em Coríntios? Que esse seja um desafio para mim e para você, e que o nome do nosso Deus seja glorificado através das nossas vidas, que fomos chamados para servir. Ok? Deus abençoe a sua vida. Espero que esse devocional possa ter falado de alguma forma contigo, no nome de Jesus Cristo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal Palavra de Graça. Ative o sininho, deixe o seu like, coloque um comentário também e ajude-nos a espalhar a Palavra de Deus para mais pessoas, o quanto for possível espalharmos. Distribua nos seus grupos de WhatsApp, rede social e vamos propagar a Palavra de Deus para que o nome do Senhor Jesus continue sendo glorificado e que pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida.